Esse é o segundo vídeo que eu vou gravar hoje, no dia 27 de maio, acerca da propagação do Covid, né? Tanto o vídeo 1 quanto esse agora são vídeos resposta para seguidores que estão me questionando sobre a evolução, longo prazo, o pico, essas questões todas que são questões realmente muito, que é um transtorno, né, eterno nessa situação. Então, no primeiro vídeo eu desenhei um cenário, digamos assim, que seria um cenário até positivo, certo? Que seria algo em torno da gente até o final de junho conseguir controlar a pandemia. Observe que apesar de eu chamar esse cenário de positivo, ele foi um cenário com uma grande quantidade de casos e infelizmente muitos casos letais, certo? Agora eu vou apresentar o cenário considerado worst case, assim, vamos dizer, um dos piores cenários, certo? A velocidade de propagação, o R0 da epidemia atualmente está em torno de 1,5, 1,45, 1,5. Está tendo uma diminuiçãozinha, certo? Agora eu vou mostrar para vocês dois cenários, que seria uma diminuição mais lenta do que a gente tem conseguido, né? Então, a primeira figura que vai aparecer aí, certo? É a figura do R0 aí, lembrando, né? O R0 são do tempo, né? Uma parte da curva são os cálculos feitos por mim usando os dados oficiais, e a parte vermelha é uma extrapolação que eu fiz. Uma extrapolação até, supomos que a gente não consiga reduzir o R0 de uma forma tão eficiente, certo? A gente demora muito tempo para reduzir o R0 até 1. Então eu botei aí 30 de julho, ou seja, digamos que a gente consiga apenas reduzir o R0 ao final de julho, tá bom, gente? Então eu estou ensaiando aí uma situação onde a gente não consiga manter as medidas sanitárias, EPIs, as medidas de isolamento, as medidas de distanciamento social, de evitar aglomeração. Supomos que a gente fracasse nisso, certo? É uma suposição, né? Eu estou torcendo para que isso não aconteça. Esse cenário aqui que eu vou mostrar para vocês, onde a gente só consegue atingir R0 perto de 1 no dia 30 de julho, esse cenário vai te dar o seguinte número de casos confirmados. Olha aí, é a próxima figura. A gente só vai, né, chegar num platô de saturação próximo do final do mês, do 30 de julho, e a gente vai, infelizmente, chegar lá. Esse platô vai ter o valor de 1,3 milhões, certo? Esse M tem a ver com mega, né? Ou então interprete como milhões, certo? Então a gente vai ter 1.300.000 casos de coronavírus, algo da ordem do que está os Estados Unidos hoje, né? Os Estados Unidos tem um pouco mais do que isso, né? Mas da mesma ordem grandeza. E, infelizmente, nesse cenário, o número de casos letais vai passar de 70 mil. Já expliquei no outro vídeo, explico de novo. Esses números têm uma barra de erro de pelo menos 20 a 25%. Pelo menos, tá bom, gente? Então pronto, esse seria o cenário, digamos, que a gente manter um fraquíssimo isolamento social, um fraquíssimo uso de EPI, um fraquíssimo costume de evitar aglomerações, a gente vai, vamos dizer, acabar esse sofrimento todo, só acabar em termos, a gente vai estabilizar, acabar não vai acabar, né? Essa, sem dúvida, é uma das maiores tragédias dessa geração. A gente vai, digamos, estabilizar o número de casos em torno no final de julho, tá bom? Agora eu vou desenhar um caso ainda pior, que é o seguinte: digamos que a gente não consiga reduzir praticamente nada o R0, a gente mantenha o padrão que mais ou menos está hoje, certo? Com pouquíssimas diminuições. Então eu vou mostrar para vocês o que é que acontece. A gente teria ali um R0 aí da ordem de 1,2. Tradicionalmente, quando o número de casos cresce muito, existe um fenômeno onde, infelizmente, o número de casos letais cresce e, assim, há um colapso social, onde as pessoas acabam evitando várias atividades, entendeu, gente? Mas isso acontece só próximo do fim, entendeu? Próximo do fim, né? Digamos que a sociedade teme de não respeitar as medidas de isolamento, a sociedade teme de não respeitar as medidas sanitárias, o R vai estar mais ou menos constante e o número de casos vai crescer. Quando o número de casos cresce demais, o colapso social do sistema de saúde e tudo é evidente. Aí, neste momento, a sociedade recua, tradicionalmente, e começa a evitar contatos. Aí, isso, em uma semana ou duas, é quase como se fosse um lockdown. E aí você vai ter uma diminuição do R, certo? De forma que o R médio aí fique da ordem de 1,2.
Essas medidas eu peguei da Itália, por exemplo. A Itália aconteceu isso, a Espanha também aconteceu isso. Inicialmente eles ignoraram tudo isso, o R ficou constante, mas daqui a pouco, infelizmente, o caos se instalou. E aí as pessoas naturalmente começam a querer se proteger ficando em casa, evitando algumas coisas. E aí você diminui o R um pouco. Mas isso só no finalzinho, certo? Então, seguindo esse processo, que é um processo que infelizmente aconteceu em vários locais, a gente vai para 3.500.000 casos confirmados. Lá para a banda do dia 10 de agosto, 10, 15 de agosto, depois do dia 10 de agosto. E, gente, nesse cenário, que é o cenário de total, vamos dizer, responsabilidade, não só, acho que o nome responsabilidade é forte, né? Mas eu usei ele no contexto de dizer que as pessoas ignorem totalmente as medidas, não façam isolamento, não façam nada, entendeu? O R não vai diminuir, ele só vai diminuir próximo do colapso total da sociedade, quando o número de casos letais for muito grande, aí realmente você tem uma situação de altíssima complexidade. Aí nesse período final, as pessoas caem em si e aí começam a meio que naturalmente fazer uma espécie de lockdown. Entendeu? Aí o R cai, e como eu expliquei, isso aconteceu na Itália, por exemplo. Aí a gente vai para mais de 100.000 casos letais, gente. Isso é um número assustador. A previsão são 150.000 casos letais. Recentemente, acho que saiu uma previsão para o Brasil, feita por um grupo americano, dessa mesma ordem. Então, essa situação, gente, é o que a gente não quer que aconteça. É exatamente para evitar isso daí que a gente fica gravando vídeo, explicando, mostrando previsões. Porque se a gente não tiver esse cuidado, a gente vai ser rapidamente, porque é um crescimento exponencial, é uma função muito rápida. Então, rapidamente você vai ter um crescimento muito grande do número de casos e concomitantemente, infelizmente, os casos letais. E aí a situação colapsa. Só poucas semanas antes desse pequeno platôzinho é que as pessoas começam meio que fazer naturalmente um lockdown. Meio que, vamos dizer assim, as pessoas optam por isso sem o governo nem obrigar. Entendeu? E aí, nesse momento, o R diminui. Mas, como eu expliquei, essa solução é a pior que tem. É a pior que tem. O número de casos confirmados é muito grande. O número de casos letais é absurdo. Entendeu? É absurdo. É assim, é inconcebível. Então, é por isso que a gente não quer, lembrando que essas previsões têm a barra de erro, tudo. Agora, mesmo que você coloca aí 30% de barra de erro, gente, e esses 3 milhões aí que eu estou colocando seja 1 milhão, mesmo assim é um número assustador. Eu boto 30% de barra de erro no número de casos letais de 150.000, eu vou cair para quanto? Eu vou cair para 110.000 casos letais. Isso é também inconcebível, entendeu? Então, é esse cenário que a gente quer evitar com o isolamento social, com essas medidas sanitárias, entendeu? Porque, lamentavelmente, existe a possibilidade de ir para esse padrão. Tá bom, gente? Obrigado e tenham todos um bom dia.